Então, estamos dando continuidade ao nosso estudo aqui, Amém. do livro de Provérbios. Estamos, acho que no capítulo 22, se eu não me engano. Já vamos, vou compartilhar minha tela aqui. Só lembrando os irmãos, né? Provérbios é um livro que está enfatizando duas maneiras de se ver o mundo, de ser, de conceptualizar o dia a dia. E essas duas maneiras, descrito em Provérbios, é a sabedoria e a tolice. Bem, não conheço ninguém que diz ser tolo, né? Ou tem como alvo de vida ser tolo. Então, quem seriam esses tolos? Bem, de acordo com Provérbios, essa sabedoria, a atitude que é o primeiro passo nessa sabedoria é uma atitude de temor. Capítulo 1, versículo 7, quem teme a Deus é o princípio, o começo, o primeiro passo na sabedoria. E temor é uma combinação de reverência por Deus, consequentemente, obediência a Deus. Então, essa atitude é a atitude que te abre a mente e o coração à presença de Deus, que então é o caminho da sabedoria. O contraste é a falta deste temor, é então a tolice. Você está na tolice. A tolice é passiva, basta você não temer a Deus. Onde a sabedoria é ativo, você tem que temer, você tem que ter reverência, você tem que estar disposto a obedecer e seguir. Então, ambas esses caminhos. E os caminhos são mais isto, um caminho do que uma coletânea de decisões sábias ou a ausência de decisões tolas. Em outras palavras, você pode ser sábio e fazer ocasional decisões tolas, porém, pelo temor do Senhor, você está no caminho da sabedoria. Até o tolo toma decisões ocasionalmente sábias, mas não é por consequência de temer a Deus, não é por consequência de estar no caminho de Deus. É que até de vez em quando tem uma expressão aqui nos Estados Unidos, even a blind squirrel can find a nut. Até o que é squirrel? Esquilo. Até um esquilo cego de vez em quando acha a amêndoa. Então, a tolice não é a completa ausência de decisões sábias, porque até o tolo, de vez em quando, é capaz de raciocinar certas decisões e ver que há vantagem decidir de uma maneira ou outra. Mas a motivação não é pela presença de Deus, então, mais uma vez, o temor do Senhor é a atitude chave que te põe um versus na outra. Então tá, isso aí só resumo. Vamos lá compartilhar minha tela aqui. Lembrando os irmãos, se você quer comentar ou fazer uma pergunta, só clicar na sua mãozinha virtual aí, que isso te eleva na minha tela aqui, e aí fica mais fácil de eu reconhecer quem está querendo participar. Então, estamos lá no caminho, no capítulo 22. Vamos começar hoje no versículo 17. Então, provavelmente na sua Bíblia, como é essa versão aqui, tem esse letreiro, né, de ditados dos sábios. E é porque, se você se lembra, lá na nossa primeira introdução, primeira aula com introdução, Provérbios é uma coletânea de coletâneas. Provérbios é um agregar de várias coleções que provavelmente estavam circulando naquela época. Muitos são de Salomão e provavelmente a, a, ao, a decisão de Salomão, ao mandato de Salomão, isso foi juntado e agregado, mas é uma coletânea de coletâneas. Nem todos os provérbios são de Salomão. Por exemplo, aqui no versículo 17, pelo menos os próximos versículos, se diz lá: preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração no meu ensino. Então, aqui, esse conjunto de versículos
são ditados de sabedoria que provavelmente estavam sendo circulados e conhecidos na época, e aqui foram incorporados nesta coletânea. Então, vamos prestar atenção, como já diz aqui, preste atenção à aos ditados dos sábios, à voz da sabedoria. E não só basta ter esclarecimento e reconhecimento de algo, uma compreensão de algo, é necessário aplicar. E aqui diz aplique o coração, porque não é só transformação, não é só raciocínio, transformação não é só conhecimento intelectual. Precisa-se ter um nível de emoção, nível é uma coletânea dos dois, porque é isso que nos faz intensificar, aplicar, pontuar uma ideia ou princípio quando o nosso compreensão é uma coletânea de conhecimento e lado emotivo, raciocínio e emoção. E quando os dois se unem, isto é, o, é o mais produtivo. Então, ouça e aplique em coração. Versículos 8. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todo na ponta da língua. Então, aqui nos primeiros 2, 3 versículos aqui, vamos ver que o autor, ou autores, está tentando convencê-los de que o que está por vir é algo a se prestar atenção. Aqui está, em resumo, o que foi feito com muito mais detalhe, capítulo 1, versículo 7 até metade do capítulo 9, é uma coletânea de ideias, de histórias para convencer o leitor de que a sabedoria é melhor do que a tolice. E aqui, em resumo, está fazendo isso em forma introdutória, os versículos que estão para vir em seguinte. Então, não só precisa intelectualizar ou saber pelo intelecto, precisa também ser profundo este conhecimento, precisa ser um conhecimento tão integrado na sua vida, na sua maneira de pensar, que você não tem que nem parar para pensar que você está usando um ditado, ou um provérbio, ou um conceito de sabedoria. Em inglês tem uma expressão muscle memory, tem uma memória no seu músculo. É onde você, por exemplo, você bate tanto pênalti em preparação para quando você ter que bater um pênalti, você não tem que parar para pensar no processo. Na verdade, você vai quase por acontece. Mas você tem que internalizar aquele processo vez após vez após vez. E quanto mais fazer isso, mais a sua mente simplesmente em memória age. E isso, em parte, ajuda você a ter na ponta da língua, memorizar, estudar. Quanto mais você se aprofunda, mais impacto tem e mais se enraiza o conceito e o entendimento. Versículo 19, para que você confie no Senhor. Então, qual que é um dos propósitos desta sabedoria? É confiança em Deus. É por isso que temos que aprender, porque quanto mais aprendemos o mecanismo que Deus quer para nós do dia a dia, o funcionamento do mundo, o processo de relacionamentos de acordo com a vontade de Deus, quanto mais internalizamos isso, mais temos confiança em Deus, porque mais vemos os benefícios e a função da sabedoria em nossas vidas. Versículo 20. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o ouviu. Então, aqui é um meio retórico. O autor aqui está dizendo
estou ensinando isso tudo pelo seu benefício, e você tem notado esse benefício, e você tem visto a aplicação disso. Isso é digno de confiança, isso é digno de se viver. E aqui, de forma retórica, não é verdade? Sim, claro, o leitor que está aprendendo e vivendo. Então, o versículo 22 em diante começa com alguns específicos provérbios e ditados, onde o 17 ao 21 é mais uma introdução em resumo, uma introdução resumida à ideia aqui de sabedoria. Então, vamos lá, vamos ver alguns dos ditados dos sábios. Quais são alguns desses ditados? 22. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Bem, por que não? Pobre não tem que sofrer, é pobre porque não sabe nada, porque merece, porque pobre, porque é preguiçoso, porque é ignorante. Quer dizer, são raciocínios muitas vezes comuns na mente dos que têm mais poder e afluência e influência e assim por diante. Mas de acordo com sabedoria dada pela presença de Deus, isso não pode se aceitar esses ditados populares ou esses conceitos aí populares. Em contraste, temos que ter respeito pelos pobres, tratar com dignidade o pobre, principalmente o pobre que, infelizmente, pela sua situação em sociedade, não tem muitos direitos, não tem muitos recursos, não tem muitas opções. Ao invés, tem muitas necessidades, principalmente necessidade de justiça. Então, se você, sábio, tem qualquer influência ou qualquer impacto ou qualquer contato com pessoas necessitadas de justiça, por serem pobres e por serem tratados como menos em uma sociedade desigual, você tem que tratá-los bem. Por quê? Pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Porque Deus vai intervir pelos necessitados. Porque a história bíblica de Gênesis 3 para frente é uma história de Deus é, interagindo em nome o oprimido contra o opressor, em forma generalizar, em forma grande, né, contra o opressor do mal oprimindo o ser humano. Em forma mais específica e nesse nosso dia a dia físico, isso se torna muitas vezes com forças governamentais oprimindo, ricos oprimindo, indivíduos com poder oprimindo, e Deus intervém, intercede, Deus advoga, não sei nem se isso é um verbo, mas devia ser, advoga em nome dos oprimidos, dos necessitados. E você que acha que está ganhando em cima dos coitados, tenha consciência de que você vai ter que ir contra Deus. Como que isso se manifesta no dia a dia? Não sei. E o autor não explica. Mas seja lá como, você não está ganhando em cima do pobre, você está indo contra Deus, que é alguém que intercede e advoga em nome dos oprimidos. Então, não seja parte da opressão. Como a maioria aí está no nosso Brasil, uma maneira que muitas vezes a gente acaba, e eu me incluo nisso, que também me considero brasileiro, mesmo morando aqui, quando morava aí, em termos mais práticos e mais práticos ainda, muitas vezes a gente acaba sendo parte da opressão por fazer parte daquele jeitinho brasileiro de meio que dar uma enrolada em cima dos outros, de tentar sair ganhando por si contra as opressões lá,
porque se a gente não tirar, não pegar o nosso, alguém vai tomar de nós. Só que, infelizmente, com essa atitude, a gente acaba tomando dos outros, em medo de alguém em cima tirar de nós. Então, do que participar nessas versões aí, meio que fazer corrupção, dar aquele jeitinho, aquela burlada, aquela coisa toda, não participe nesse processo de opressão. José Augusto, a mãozinha aí, algum Ô, comentário? Glórias, ô, Glórias. Ô, Enio, como você explicou bem, o rico não deve oprimir o pobre, mas, contudo, se tiver uma causa de justiça, ele deve cobrar o que é justo diante do pobre, não é isso? Ele deve cobrar. Aqui, a implicação aqui é de que o pobre, pela sua pobreza, tem mais necessidade de justiça do que o rico, pela sua qualidade de vida e poder, normalmente é menos injustiçado. Então, não que isso seja absoluto em toda situação, mas esse provérbio está colocando os pobres, no geral, pela sua pobreza, em termos de sociedade, como os que mais precisam de justiça. E se você, leitor, tem a capacidade de intervir em nome do pobre, deve. E, consequentemente, não participe em qualquer forma de opressão contra o pobre, porque quem vai intervir em nome do pobre vai ser Deus. Tem situações que o pobre está cometendo injustiças? Sim. Tem situações onde o rico está sendo injustiçado? Também. Mas a ênfase aqui é mais no geral do que nesses muitos possíveis ah, ah, específicos, né? Situações específicas. Ok, Obrigado, irmão. Obrigado. opa. Versículo 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Por quê? Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Olha, Provérbios muitas vezes usa da técnica de hipérbole. O que isso quer dizer? Exagero com função de enfatizar um ponto. Não quer dizer que não é verdade, é um método de comunicação, uma maneira de ênfase. Jesus usou isso, quando Jesus fala: é melhor você cortar a sua mão direita do que ir para o inferno, é melhor você arrancar o olho. Jesus não estava dizendo para você cortar a mão toda vez que você peca, porque aí, duas vezes depois, você já está sem mão. Ah, é uma hipérbole, é uma ênfase, é um exagero com função de ênfase. E creio que está sendo feito aqui. Quem passa um tempo com alguém de mau humor não quer dizer que do outro dia morre. Né? O cara não tropeça numa armadilha mortal imediatamente. Mas está enfatizando a importância de dois pontos. Um, não ser esse tipo de pessoa. E dois, se você não é, não se relacionar de forma íntima e consistente com esse tipo de ser, esse tipo de percepção, esse tipo de atitude, esse tipo de maneira de processar o mundo e o dia a dia e as experiências. Mas se eu estou casado com uma pessoa de mau humor, vamos orar por você. Vamos somar você na oração aqui e vamos orar por você. Não, o ponto não é esse, não é você entrar em todos os possíveis relacionamentos. Mas se meu marido é assim, se meu filho é de mau humor. Bem, se seu filho é jovem, adolescente, já pode garantir que é de mau humor. Isso é mais o normal do que a exceção. Não creio que o ponto é esse. O ponto é mais generalizado. Nas opções que você tem em se relacionar com as pessoas, principalmente com pessoas que estão vivendo uma vida de tolice, em outras palavras, que não têm de forma intencional a vontade de viver de acordo com Deus, de temer a Deus, reverência por Deus e, consequentemente, uma tentativa de obediência por Deus, são pessoas que também podem ser de mau humor. E de mau humor
de uma atitude negativa, uma maneira pessimista de ser. Esse tipo de atitude tem uma função radioativa, contamina. É que nem Covid, espirra, todo mundo pega. E esse tipo de atitude é assim: se você consistentemente. Ô, E, Enio, oi, ô, Enio, eu estava com uma mulher aqui que estava cuidando de mim, que eu não estou bem, né? Ela já estava procurando confusão comigo, puxando a conversa que você falou anteriormente, né? Sobre não ficar junto dessas pessoas que te irritam. Ela estava fazendo isso comigo. Aí eu falei com meu marido, não quero mais ela aqui não. Deus é mais, sangue de Cristo tem poder. isso é uma decisão a se pensar. Se pessoas ao seu redor, na qual você tem a opção de escolher outras interações, tente evitar as influências dessas pessoas na sua vida. Não quer dizer que não podemos interagir com pessoas que não são cristãs, que, no geral, não são muito positivas. O ponto aqui é mais o foco de influência. Está sendo deles para você? Se esse é o caso, você tem que ter essa coerência ou essa percepção de que isso vai levar a você ser mais negativo. E quando você vive A uma. questão é essa mesmo. Ela estava me tendo influência em mim, falando as coisas comigo que eu não dizia e fazendo eu falar coisas que não convém. Então, Lídia, algo a se pensar para você e seu marido decidir bem. Ah, caso contrário, parte do ponto aqui é viver uma vida de pessimismo. Acho que isso é inglês, palavra português, né? Pessimism. Não tô traduzindo correto? Pessimismo? Uma Ok, tá pessoa, certo. certo? Uma vida de constante negativismo, né? Pessimismo, é uma percepção distorcida porque não considera de que Deus está interagindo no mundo e de que mesmo quando eu e você não sabemos o porquê e o como e o que Deus está fazendo, a gente ainda aceita que Deus está fazendo e decidimos focar no positivo. Não que a vida não tem negativo na vida do cristão, tem bastante, mas é que decidimos focar no positivo, viver uma vida de agradecimento a Deus e consequente confiança de que Deus vai interagir de uma maneira ou outra. Então, eu creio que é o ponto geral aí. Quais as aplicações disso? Quem que tem que sair ou entrar na sua vida? Deixo para você fazer essa decisão. Versículo 26. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então, de forma meio por cima, falamos sobre isso semana passada, porque antes no capítulo aqui tinha falando algo sobre o rico oprimindo o pobre, pelo pobre se endividar ao rico. E esquecendo que esse versículo estava mais nesse capítulo, eu sabia que o versículo estava ainda por vir, mas esqueci que estava ainda nesse capítulo. Falamos sobre a possibilidade de ser fiador e consequências disso. No Brasil, se eu me lembro bem, até mesmo se alugar uma casa, ou várias outras transições financeiras, se há, muitas vezes, se demanda um fiador, muitas vezes mais que um. E então, o conceito aqui é correto. A aplicação do conceito tem que levar um pouco em consideração a maneira que fazemos a nossa economia aí em comparação da época. Mas o ponto é correto. O ponto é o seguinte: se você aceita ser fiador, você tem que saber que o que você está aceitando é a dívida. A dívida é sua. Não, mas quem está fazendo a dívida é outro lá. Não, em termos legais, é sua.
se assume, espera que o outro vai pagar. Mas caso não pague, a cobrança é sua, vai ser sua. Vão cobrar você, não o outro, porque até a instituição financeira, seja banco, seja lá quem demandou um fiador, reconhece que a pessoa que está originalmente fazendo a dívida não tem capacidade, provavelmente não tem capacidade de pagar a dívida, consequentemente, a necessidade de um fiador. É pecado ser fiador? Não, não acho que o ponto é esse. O ponto aqui não é sempre pecado ou não pecado, é mais sabedoria versus tolice. O que é mais de acordo com a vontade de Deus, que vai trazer mais consequências boas para você e outros, versus definição simplista de pecado ou não. Tolice está dentro da direção de pecado, está se afastando da vontade de Deus, está errando o alvo do que Deus quer? Sim. Então, em termos genéricos, é a categoria de pecado. Mas não é simplesmente dividido aqui pecado ou não. O que os autores insistiram em usar é sabedoria e tolice. Então, só para distinguir um pouco, porque muitas vezes a gente pensa, pô, mas eu fui fiador aquela vez do meu padrinho lá, da minha vizinha, da minha mãe, que precisava de dinheiro. Nossa, pequei. Não é bem assim. Quer ser fiador? E Deus te abençoe. Mas tenha coerência de que você está fazendo a dívida. Deixa eu falar diferente. Você está aceitando pagar a dívida, caso contrário, a pessoa que fez a dívida não tenha capacidade. Legalmente, entendo que é isso que está dizendo aqui, e ainda é verdade hoje Ô, Enio, no nosso hoje eu vou Brasil. falar o tempo todo, ô Enio. Oi? Um parente meu e a esposa teve aqui que queria que eu ficasse por fiador. Eu disse que não. Que ele lê esse provérbio que fala lá, é provérbio, né, que fala, não fique por fiador, filho meu. Aí eu não Isso. quis. Então, provavelmente, Lídia, uma decisão sábia. Mais uma vez, se a pessoa quer tomar a decisão de ser fiador, ok, mas tenha coerência das implicações a você, não só a pessoa, tá? Então, Ô, Júnior, oi. hoje seria o cartão de crédito, né? Que a pessoa chega, pede para você comprar no. Compra aí para mim, aí você compra lá de 10 vezes. Se tanta Ixi. pessoa acontecer alguma coisa. Olha o foguete. A gente vai falar mais para o final da série aqui sobre específicos de finanças e a gente vai falar sobre o CC, o cartão do capeta, ou o cartão de crédito. Mas Ô, espera a Júnior, gente chegar lá. Oi. interessante que se a pessoa não tiver como pagar, ela corre o risco de perder até a cama em que dorme. Pois é, o ponto que eu estava para concluir aqui, antes de a gente ir para o versículo 28, se você especialmente não tem a capacidade de cobrir a dívida caso necessário, eu acho que seria de extrema sabedoria você não ser fiador, porque caso contrário, você pode perder até o mais básico do que você tem, exemplificado aqui na sua cama. Então, consciência disso. Okay? Versículo 28. Não mude de lugar os antigos marcos, que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Bem, não é muito bem a maneira que a gente divide terreno hoje em dia. Se é uma maneira um pouco mais, provavelmente organizada e com um pouco mais de poder legal. Nem sempre, mas teoricamente. Você vai lá, tem a divisão, tem o mapa, tem as medidas, está lá arquivado isso em algum lugar no Brasil, aqui tem uma palavra específica, não sei como chama no Brasil, mas você vai lá, tem tudo isso arquivado, você está lá seu nome e assim por diante. Tá. Antigamente não era assim. Vamos dizer lá que tataravô e tataravizinho fizeram um acordo na propriedade lá
E, ó, daqui que conecta com aquela árvore lá, que conecta com aquele rio lá, que vai até aquele outro lado do morro, é meu. E daquele lado para lá é seu. Ah, beleza. Então, como vamos fazer? Vamos fazer uma cerca? Não, 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 não era comum isso. Vamos fazer, principalmente por grande propriedade. Talvez a sua casa, sim. Ah, vamos lá fazer, gravar isso, não sei aonde. Muitas vezes não se tinha isso. Então, ia lá, dava a mão, ou seja lá, o processo no momento, mas era um acordo feito. Então, eles colocavam marcos, punha uma pedra ali do lado da árvore, punha lá uma pedra em cima da outra, e dali para lá era seu e dali para cá é meu. Tá, aí vem tataraneto, que, mas na verdade, sei lá, isso aqui lá não faz diferença nenhuma, eu quero ser, vai ser meu, o cara tira aquilo, passa com o jeguezinho por cima lá e o arado e faz o terreno maior. Não seja assim. Isso é desonesto e desonra o tataravô que fez um acordo e deu a sua promessa. Você tem que ter a sua responsabilidade é intergeracional. Tem que ser uma comunidade de fé que respeita o legado, assumindo-se, em preferência, um legado de sabedoria, um legado de honestidade, um legado de fidelidade e assim por diante. Ah, mas hoje em dia não é marco, tira o marco, põe o marco, não põe o marco, não é muito o que acontece. Mas tem outras maneiras. O ponto central sendo, vamos criar legados de fidelidade e sabedoria de representando a vontade e a presença de Deus. E vamos passando isso para os nossos filhos e netos e bisnetos, e aí vai o intergeracional. Muitas vezes a gente faz isso, só que no negativo. Meu tataravô era um cara chato, bêbado, que batia na mulher. Meu avô era um cara chato, bêbado, que batia na mulher. Eu vou ser um cara chato, bêbado, que bate na minha... E normalmente a gente transmite isso, o legado negativo. Não vamos, precisamos fazer o oposto, transmitir legados positivos. E principalmente onde tem a ver com o assunto de fé, fidelidade, honestidade, compromisso. Se isso tem a ver que você está empurrando o muro do vizinho para o seu terreno ser maior. Ô, Enio, Oi, Lídia. mas a pessoa, quando é do mundo, tem tendência a repetir a mesma coisa, né? Que o pai fez com ele, ele repete de novo, porque um homem que viveu com minha irmã, ele repetiu o que o pai fez, batia nele e ele batia nos filhos. Sim. Infelizmente, normalmente essa é nosso legado intergeracional. A gente machuca o próximo, que machuca o próximo, e assim vai. Então, sabedoria está. Se esse tem sido o seu passado, vamos fazer uma aplicação aqui um pouco. Se você vem de um legado negativo, você pode ser a diferença para um legado futuro positivo. Você, pela presença de Deus, pelo seu temor a Deus, sua vontade de temer, de honrar e obedecer, de ter a presença do Espírito em Jesus, quer dizer, tudo isso, você pode ser o elo transformativo, quebrando o elo, na verdade, de um legado negativo para agora, então, um legado positivo seria uma boa aplicação. Esdras? Ô, Enio Oi. Júnior, hoje tem a Lei Maria da Penha, né? Que melhorou para a mulher, né? Antigamente ela apanhava, hoje em dia, se ela vê alguém apanhar, chamar a polícia, o cara é preso, entendeu? Houve uma melhoria para a mulher, entendeu? Ótimo, temos que, em forma de comunidade, de sociedade, temos que aprender e fazer umas coisas diferentes. E que bom. Deixa Que eu bom falar que aí com o irmão Enio. Ô, Enio, eu não acho que melhorou, porque essa lei Maria da Penha, os homens continuam matando e fazendo sucesso com as mulheres. Sim, tem muito a se desejar ainda, Lídia. Mas
no mínimo, a sociedade devia, por leis e experiência, pensar nos mais oprimidos da sociedade e criar legislação e proteções e assim por diante. Isso é ótimo. Indiferente disso, caso isso aconteça ou não aconteça, o povo de Deus, quem se agrega ao redor da presença de Deus, quem vive em sabedoria, tem que estar fazendo um legado positivo, indiferente do que a sociedade faz, facilita ou promove. Devíamos ser nós o exemplo à sociedade. Então, que bom que o Brasil está tomando alguns passos, mas, infelizmente, ao ponto da Lídia, sempre tem a se desejar. Mas, como seguidores de Cristo, né, Deus aqui, em Provérbios, eventualmente se culmina em Cristo, temos que viver uma vida de sabedoria e um legado de sabedoria. Versículo 29, aí a gente passa para o próximo capítulo. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Tá. Na época, bem, vamos começar com a época. Então, na época, principalmente se você ler lá relatos da construção do templo, mais para frente em Salomão, ou até voltar para o tabernáculo em Moisés, a construção do tabernáculo e, eventualmente, se usou bastante trabalho de habilidosos, de pessoas, na verdade, hebraico, a palavra lá é com espírito, usando a ideia de habilidade com a presença do Espírito de Deus, sendo que Deus habilita o ser humano a ter uma vida de contribuição ao seu propósito. Ilustrado em pessoas talentosas, como com artesanato, com mil e outras coisas lá, contribuindo ao tabernáculo, eventualmente ao templo, representando contribuições a uma maneira de conectar dois mundos. O tabernáculo e o templo era o lugar onde você podia ter acesso mais íntimo a Deus. E pessoas habilidosas, aqui em termos práticos, foram chamados pelo rei ou pelos líderes, Moisés e outros, e mais para frente reis, para participar neste processo. O que seria o ponto a nós? Não sei se tem rei chamando alguém aí para, né, já que você é habilidoso, o rei vai chamar você. Um nível prático ao dia a dia moderno é se você trabalha com vontade, com zelo, com habilidade, como uma expressão da sabedoria de Deus, indiferente do seu trabalho, é bem provável que a liderança vai se notar e chamar mais acima, você vai ser promovido a posições de mais influência. É sempre assim? Não, porque infelizmente muitas vezes a corrupção, tem uma expressão no Brasil lá, mas basicamente que você promove família, nepotismo, se não me engano, esse tipo de coisa, tá? Então tem vezes que isso não acontece, mas o ponto sendo aqui que você melhora a sua possibilidade de crescimento sendo pessoas comprometidas à sabedoria que leva à habilidade. Tenho mais um ponto, mas deixa eu ver o que meu pai quer. Ô, Júnior, isso é interessante se a gente pudéssemos fazer uma aplicação disso na vida do evangelista, em termos de conhecimento, né? Porque, olha só, estamos falando de gente obscura, promoção e habilidade. Então, se o evangelista, o mestre, né, é habilidoso, ele será promovido, pelo menos, no conceito das pessoas, dos cristãos, dos ouvintes, dos membros, e ele estaria ensinando pessoas não obscuras, né? Pela própria habilidade dele, eu diria que os ouvintes não seriam obscuros, né? Sim.
Bom, boa aplicação. Uma outra aplicação, se você pensar em termos de o exemplo lá em participar no tabernáculo e depois no templo, se nós agirmos com sabedoria e consequente habilidade que é uma expressão da sabedoria, vamos ser reconhecidos e elevados por Deus para participar cada vez mais em projetos, em serviços, em evangelismo, em trabalhos que promovem a conexão do mundo de Deus e essa bagunça na qual estamos. Ele faz aquele elo, aquele link, e nós participamos naquele processo. A criação, ou quando ajudamos a crescer um conceito de igreja, é uma maneira onde pessoas de fora podem vir acessar, através da comunidade de fé, da congregação, a presença de Deus, através do nosso comportamento, generosidade, pregação, oração, e assim por diante, assim por diante. Então, mais uma maneira de se aplicar aí. Ok, vamos lá, próximo capítulo, começar pelo menos, capítulo 23. Está pensando aqui? Opa, vamos lá. Ok, dá para ver aí? Versículo 23. Quando, talvez ainda continuação dos ditados dos sábios. Não sei que quem estudou isso aí, se puseram o capítulo 23 como uma marca entre terminou os ditados específicos daquela coletânea, voltamos ao nosso provérbios aqui, os nossos provérbios, ou se é uma continuidade. Indiferente, mas está lá. Versículo 23. Capítulo 23, versículo 1. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Então, o que isso tem a ver com... Provavelmente, na época, se você fosse, sim, sentar e compartilhar de uma refeição, que no mundo antigo era um sinal de... qual que é a palavra? Fellowship. Fugiu. Fellowship. Fraternidade? Oi? Fraternidade? Fraternidade. Tem uma outra palavra em português também, mas fraternidade ajuda. Era um símbolo de fraternidade, de convivência, de aceitar você como parte daquela experiência relacional. Então, não era simplesmente um sentar aí, come aí, você come um lanche ali, eu estou comendo aqui. Era algo mais íntimo, mais importante. Se você fosse convidado a ter uma refeição na casa de alguém, era algo bem mais marcante. Fábio? Comunhão? Comunhão, obrigado, isso. Comunhão. Era um sinal de comunhão, era um convite à comunhão, não só naquela refeição, em comunhão relacional, possivelmente dali para frente, como um elo mais emotivo, mais íntimo. Tá. Principalmente verdade se você fosse convidado à refeição, a esse tipo de comunhão com alguém com poder e autoridade. No mundo antigo era organizado por autoridades e organizado por influência em níveis de respeito. Então, você agir de uma forma traria honra ou vergonha a você e a sua família. Ainda hoje, verdade, em algumas partes do mundo, como o Japão e alguns outros lugares. Nos Estados Unidos, pelo menos, no Brasil, não sei tanto se é mais inocente e culpado do que honrado ou envergonhado. Mas nesse mundo antigo era uma divisão assim. Então, se você foi convidado, isso era uma honra vir participar. E se você está ali participando, nesta honra, não se envergonhe, não haja de forma que traga vergonha a você
e possivelmente sua família, desonrando quem te convidou e, consequentemente, rompendo qualquer possível chance de comunhão futura. Sendo assim, haja bem, senta lá em muita calma, veja como os outros estão agindo, participe em igualdade, não chega lá e começa a enfiar um monte de coisa na boca, não haja de acordo com o que está esperado, haja de acordo com o que traz honra à situação. Isso se vê na vida de Jesus. Tem momentos na interação de Jesus onde essa questão de honra e vergonha estava sendo contemplada e considerada. E ao nosso ponto, o que isso tem a ver? Talvez uma aplicação mais adequada a nós, já que não necessariamente vivemos numa estrutura de honra e vergonha, como interagimos com pessoas de fora, né, além da igreja, pessoas do mundo. A nossa interação com eles tem que ser uma interação que traz atenção e honra a Deus, que nos convida a entrar naquele mundo, que não só nos convida, nos comanda entrar naquele mundo. E se vamos entrar naquele mundo representando Deus e Jesus de forma desonrando esse mandato de levar as boas novas, de representar o nome de Cristo, vamos trazer desonra e vamos afastar mais pessoas de Deus. Então, talvez uma aplicação coerente ao nosso mundo moderno. Talvez se tem outras, mas é o que veio à minha mente. Versículo 3. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Muitas vezes a gente meio que vai com a onda dos outros, porque as pessoas aparentam ter certa status ou certas honras, ou certo dinheiro, ou certa influência, e a gente meio que vai com o fluxo, porque queremos compartilhar o que percebemos ser algo de bom na vida dessas pessoas. Mas cuidado com isso, porque muitas vezes esses status, essas honras, essas aparências de sucesso não realmente refletem o que Deus quer para nós. E já vimos isso em outros versículos. Precisamos viver de acordo com a presença de Deus, não tentando seguir exemplos de outros que muitas vezes, na verdade, estão agindo em tolice. Mesmo você pode ser um extremo tolo e ter riquezas. Tá? Já notamos isso em outros versículos. Que quem tem dinheiro versus quem não tem dinheiro não é não é a grande definição de sabedoria ou tolice. Há versículos que dizem se você viver uma vida coletivamente em sabedoria, coletivamente tomando decisões sábias, haverá implicações às suas finanças? Sim, com grande probabilidade. Mas é correto dizer quem tem dinheiro está sempre vivendo em sabedoria e quem é pobre é tolo? Não é correto. Então temos que tomar cuidado com aparências, porque a essência do mal é engano, é mentira, é astúcia, aparentar o que não é. Versículo 4. Vamos ver se a gente conclui aqui. Com esse mesmo conceito de ideias, vamos ler o 4 e o 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Por que não? Tenha bom senso, pontuação. Quer dizer, há algo, falta senso em esgotar as forças tentando ficar rico. Por quê? Versículo 5. Porque as riquezas desaparecem assim que você as contempla, e elas criam e voam como águias pelo céu. Está usando uma metáfora.
Não quer dizer que o dinheiro sai voando da carteira. Bem, depende se tiver muito vento e assim por diante, mas o ponto não é esse. O ponto é que dinheiro vai e vem, e muitas vezes, eu acho que o que é implicado aqui, ele vai não por decisões nossas. Mudança no trabalho, a pessoa é mandada embora, problema na sociedade, economia brasileira, economia mundial, pandemia e mil e outras coisas, roubo e assim por diante, que não cai a nós controlar. Então, se a sua ênfase de vida é ser rico, você está esgotando a sua energia, os seus dias de vida, as oportunidades que Deus dá, que no geral são pouco em comparação com a existência da humanidade. Viver 100 anos é nada em comparação com milhares, né? Sei lá quantos mil anos o ser humano está em existência. Então, você está esgotando o que você tem, a energia que você tem, os dias de vida, a saúde e assim por diante, assim por diante, assim por diante, correndo atrás de algo que, no geral, é, por definição, passageiro. Na melhor das hipóteses, é passageiro. Na pior das hipóteses, vai ser usado como ferramenta para o mal. Então, não corra atrás. Não quer dizer que você não pode tomar vantagem de certas oportunidades. Se você trabalha duro, muitas vezes vem dinheiro. Isso aí tudo é consequência. Não é alvo de vida. É consequência de uma vida de sabedoria, de um bom trabalho, uma boa ética de trabalho, de honestidade e assim por diante. Então, a diferença está em ênfase. No Novo Testamento, o amor do dinheiro é a causa de muitas maldades. Não é ter dinheiro, é o amor, é a ênfase. E aqui não temos que ter cuidado. Você muitas vezes pode gastar tanta vida, trabalhar tantas horas, perder tantos relacionamentos, queimar tanta energia, piorar tanto a sua saúde, que aí quando você realmente chega aquele patamar de dinheiro, você está lá estressado, deprimido, saúde ruim, pressão alta, sozinho, ninguém gosta de você, quer dizer, mil e outros problemas. Então, cuidado com a sua ênfase quando você pensa em termos de finanças.